Buen día. Una alegría estar con todos los hermanos acá, personas que nos visitan, son todos bienvenidos también, que están disfrutando de alguna manera acá las playas, ¿no? Es interesante, los que están lejos vienen a disfrutar la playa y los que viven cerca de la playa no van a la playa. Es una cosa que no se explica, ¿no? Pero es así. Yo contento por poder estar acá predicando una vez más, compartiendo una vez más la palabra de Dios. Pastor Billy está en un encuentro de jóvenes de Sudamérica, allá cerca de Polonia, en la instancia donde vive nuestro hermano Artur, que estuvo acá con nosotros por un tiempo y sigue con el compañerismo de siempre. Entonces, que Dios siga bendiciendo a Pastor Billy y a todos que están ahí en este evento. Y a ustedes les tocó estar acá conmigo hoy para la exposición del Evangelio de Juan. Nosotros estamos predicando en secuencia, exponiendo todo el Evangelio de Juan. Así que usted, mi hermano, si recibe la palabra hoy, yo quiero decir que no fue algo preparado específicamente para vos, por nosotros que predicamos, porque predicamos la palabra en secuencia, pero seguramente la palabra va a hablar de manera específica a tu corazón, porque la palabra es así. Entonces creemos en exponer la palabra y que la palabra, por el Espíritu Santo, haga su efecto en los corazones de cada uno de ustedes. Entonces, con oración, nosotros vamos a tener este tiempo ahora de exposición bíblica, ¿tá? Estaremos leyendo el Evangelio de Juan, el capítulo 6, y yo tengo el gran desafío hoy de cubrir del verso 22 al 71. Entonces, va a ser lindo porque aparte de la predicación vamos a tener ayuno, muy amado, ¿no? Porque nadie va a almorzar. Entonces, más un motivo de intercesión por mí, ¿está bien? Para que yo consiga cubrir en el tiempo este texto. Oremos. Dios querido, gracias por la oportunidad de una vez más estar en comunión con los hermanos para predicar tu palabra. Bendice a aquellos que no pudieron por algún motivo venir y bendice también a Pastor Billy y su familia allá cerca de Polonia, en la estancia ya con el hermano Artur, que sea de bendición para ellos este tiempo allá también, de renovación en tu palabra y de descanso también. Gracias a Dios porque tenemos tu palabra delante de nosotros. Ilumínanos con tu Espíritu Santo en esta palabra para que podamos entender un poco más de ti. Es lo que te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Yo sé que ustedes tienen todo claro en sus mentes, las predicaciones anteriores, pero yo voy a tener el atrevimiento de hacer un recuerdo. ¿Ok? Estamos en el capítulo 6 y hablamos entonces sobre la multiplicación de los panes. Jesús multiplica los panes y los peces, hace un gran milagro. Nosotros aprendimos lecciones sobre esto y después ustedes se van a acordar que un domingo anterior yo hice una predicación aparte sobre Jesús andando sobre las aguas en el mar de Galilea o de Tiberíades, que es lo mismo, y la experiencia que los discípulos tuvieron con Cristo ahí. Cristo está en el monte, envía a los discípulos al mar de Galilea, con destino a Capernaum. Y ellos salen entonces de ahí y agarran una gran tempestad y Jesús va sobre las aguas. Pedro intenta caminar ahí, logra algunos pasitos y después ¡pum! Para abajo. Ustedes se acuerdan, y todo un aprendizaje ahí sobre el cuidado, la soberanía de Dios, sobre este tema. Y ahora, el verso 22 entra como una secuencia de la multiplicación de los panes. Jesús había sanado a una persona en Jerusalén, muchos ya creían en él por esta señal, lo acompañaban como discípulos. Y en el capítulo 6 hay este milagro.
Y ahí las personas que participan de la multiplicación de los panes empiezan a buscar a Jesús. Y entonces vamos a ver en la secuencia un discurso de Jesucristo, una prédica de Jesucristo, relacionado a lo que pasó con la multiplicación de los panes. Y este texto que tenemos delante de nosotros, que va hasta el final del capítulo 6. Entonces, ustedes van a acompañar la predicación del 22 por delante. ¿Está bien? Cuando miramos este texto, yo pensé hoy, mirando este texto, estudiando un poco este texto, finalizando acá ideas que tenía sobre lo que me venía a mente cuando leí este texto, llegué a pensar en motivación. Motivación tiene que ver con el verdadero motivo por qué hacemos las cosas que hacemos. Esto es motivación. Todos tenemos motivación. Tenemos incluso motivación para no hacer nada. Es también una motivación. Hoy estoy motivado a no hacer nada. El motivo de no hacer nada hoy es mi motivación. ¿Por qué yo no quiero hacer nada? Porque estoy de vacaciones, porque hoy es sábado, porque no sé. Hay motivos y motivaciones. Las acciones que hacemos son reflejos de nuestras motivaciones, lo que nos impulsiona a hacer cosas. ¿Qué motivación tienen ustedes para estar acá hoy? ¿No? ¿Qué les pasa? ¿Qué te hace levantar todas las mañanas para hacer lo que ustedes se proponen hacer? ¿Cuál es la motivación de despertar, de prender la computadora e ir a trabajar, o agarrar un ónibus e ir a trabajar, o no ir a trabajar porque ya estás jubilado y hacer otro trabajo que no es tu trabajo remunerado? Porque ya tienes una remuneración por jubilación. ¿Cuál es tu motivación? Ir a estudiar, pensar en matrimonio, pensar en bienes, alcanzar bienes, pensar en el futuro, dónde debo estar, por qué debo estar, qué voy a hacer. ¿Cuál es tu motivación? ¿Qué te motiva a hacer lo que haces, a pensar lo que piensas, a desear lo que deseas? Motivación. Es un tema interesante y eso nosotros vamos a tratar un poco acá. Se va a levantar un poco de este tema de motivaciones hoy acá. ¿Qué buscamos cuando buscamos a Cristo? ¿Qué estamos buscando? ¿Qué buscamos cuando venimos acá a esta comunidad? Compañerismo, experiencias trascendentales, espirituales. Hoy es un día de milagro. Pero está Marcelo, hoy no pasa nada. ¿Qué están esperando? ¿Cuál es la expectativa? ¿Por qué venimos acá? ¿No? Los adolescentes, ¿por qué vienen? ¿Por qué venimos? Para jugar ping-pong. Venimos porque capaz que la persona que estoy orando para algunos años ya está ahí. ¿Cuál es la motivación? Porque mi matrimonio se está por deshacerse. Capaz que ahí encuentro una solución. Yo conocí personas que entraron en una iglesia y dijeron, bueno, mi motivación es encontrar un motivo para no pegarme un tiro cuando salga de ahí. Já encontrei personas assim. Pero ¿cuál es tu motivación? ¿Cuál es tu motivación? Pense, Senhor, ¿por qué están acá hoy? El texto trata un poco de eso. Pero vamos al texto. Yo no voy a leer todo el texto, yo voy verso a verso, ustedes me acompañan, para que nosotros podamos ver acá las personas que participaron de la multiplicación de los panes y algunos más que estaban ahí viendo ya algunos milagres de Cristo
e lo buscaram. ¿Por qué lo buscaram? ¿Por qué lo buscaram? Lo buscan por pan. Es lo que vamos a ver acá. Porque en el 22, si ustedes están acompañando la Biblia, si aún la tienen ahí prendida o abierta, yo la tengo prendida. El día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado de Tiberías junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba, ni sus discípulos, entrar en las barcas y se fuera a Capernaum buscando a Jesús. ¿Qué pasó? Jesús multiplicó los panes, llegó cerca del mar de Galilea, vamos a llamar acá de mar de Galilea, el mar de Tiberíades, ¿no? Mar de Galilea. Y ellos estaban ahí y los discípulos fueron de noche. Después Jesús, caminando sobre las aguas, fue al encuentro de ellos de una manera milagrosa. El barco llegó a su destino, Capernaum, de manera milagrosa y no en el tiempo que se debía, porque llegó de donde estaba hacia su punto en un pase de magia. Era Cristo que produjo 2 milagres a la vez. Siempre hablamos de caminar sobre las aguas, pero nunca se atentan que en el texto, si ustedes se acuerdan, que yo prediqué hace un par de domingos que Jesús hizo un otro milagre que fue hacer el barco llegar a su destino de manera instantánea. El hecho es que la gente que vio la multiplicación de los panes fueron a buscar a Jesús y no lo encontraron. Y había otros barcos de otra gente que ya acompañaba a Cristo que tampoco estaban ahí. Y ellos entonces van al encuentro de Jesús. Ellos buscaban a Jesús. Y el 25 dice: hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Cuando ellos llegaron allá, al otro lado no es de un lado a otro, pero de un lado a otro, con la misma máquina, de un lado a otro. ¿Está bien? Ese fue el percurso que hicieron. Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Rabí, acá, Rabí, estoy hablando en hebraico acá, ¿no? En español es Rabí. Rabí es maestro. Un discípulo es su maestro. Rabí, ¿cuándo llegaste? Respondió Jesús y les dijo: hola mis amigos discípulos, ¿cómo están? No. Jesús les dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Duro, ¿eh? ¡Javi! Ustedes están acá por el pan. Yo les di pan allá porque tenían hambre, no tenían cómo comer, era una circunstancia específica. Pero ahora me están buscando por pan. De alguna manera esa gente empezó a ver a Jesús como una panadería beneficente. Pan calentito a cualquier momento, sin pagar. Nosotros cuando salimos a buscar pan, vinimos a Atlântida, empezamos a comprar pan acá en Atlântida, ¿no? No voy a Plano comprar pan. Era de Plano, vine a Atlântida y empecé a buscar pan. Eu fui a una panadería central y dejé mi sueldo allá. Entonces empecé a buscar otras panaderías más baratas. Si Jesús estuviera acá haciendo multiplicación de los panes, iría a buscar a Jesús entonces, porque ahí era sin costo. Descobrí que la panadería más barata era en mi casa. Cuando mis hijas, mi mujer preparan el pan ahí con la maquinita que ella da,
sale más barato. Ya está ahí una orientación de provecho para los hermanos. Tan barato se hace en casa, en estas circunstancias de hoy. Pero ellos creían que pan barato era con Jesús. La motivación estaba expuesta por Cristo Jesús. Ustedes están tras mío, y no por las señales que yo hago. Porque la señal es la indicación de algo. Él hacía una señal para proyectar una realidad sobre él mismo. Es el propósito del Evangelio de Juan acá. Demostrar que con las señales que Jesús hizo, estas señales estaban apuntando para el Mesías, el Salvador del mundo. Pero ellos miraban lo que Jesús hacía y querían sacar provecho del pan. Entonces Jesús ya introdujo la historia diciendo: ustedes están acá por el pan, no es por mí. Y él dice: de cierto, esta forma hebraica de hablar estaba escrito originalmente en griego, pero el que lo escribió era judío, Juan, que habló sobre Jesús, que dijo de manera judía: de cierto, porque en hebraico no hay superlativo. Estoy certísimo que ustedes están acá por el plan. No había dudas en el corazón de Cristo. Él los conocía, el corazón, la motivación. Yo no conozco, yo miro a todos ustedes acá y no tengo idea de la motivación de ustedes de estar acá. Yo hago proyecciones en mi mente, pero imposible saber. Yo no sé ni por qué mi Señor está acá me escuchando. Me impresiona incluso que estés acá me escuchando. Es un milagro. Si ustedes vienen por un milagro, es un milagro. Estoy certísimo que ustedes vienen por el plan. Habló Cristo Jesús a estas personas que se presentaban a Él como sus discípulos, alumnos. Rabí, ¿dónde está? ¿Dónde llegaste acá? Ese era el tema. Y ahí Jesús les da un consejo: trabajar no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, por la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces Jesús dijo: ustedes están trabajando, agarrando las barcas, viniendo de acá, haciendo un esfuerzo bárbaro, cruzando el mar de Tiberíades, llegando hasta Capernaum, donde estoy yo. Ustedes están haciendo todo esto, todo este trabajo, todo este laburo, por un pan que no es lo que yo tengo para dar a ustedes. Ustedes tienen que trabajar por la vida eterna, por algo que va a permanecer para la vida eterna, eternamente, nunca se va a acabar. Ustedes tienen que laborar por eso. Jesús estaba ahí dando la motivación correcta para que ellos tuvieran este trabajo de ir hacia Él. Interesante. Entonces le dijeron, entonces ellos pensaron: tenemos que laborar por una comida que da la vida eterna, porque el pan que comemos allá no nos da vida eterna. Entonces tenemos que ir hasta hoy por una comida que da vida eterna. ¿Qué tengo que hacer para conseguir este pan? Entonces ellos preguntaron, el 28, entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Entonces yo tengo que hacer otro labor, otra obra, la obra de Dios, para tener pan eterno. ¿Qué obra es esa que yo tengo que hacer para tener este tipo de beneficio eterno? ¿Qué pan es este?
Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. El laburo que esa gente tendría que tener, primeramente, motivacionalmente, era creer en Él, no en lo que Él hace, porque lo que Él hace solo refleja lo que Él es. Entonces ustedes tienen que creer en Él. Esa era la respuesta de Jesús. Esta era la motivación correcta. Y ahí ellos respondieron, porque esa gente preguntaba, me pregunta, quiere saber. Nosotros no. Brasileiro pergunta muito. Uruguaio, por culturalmente, no general, hablando de maneira superficial, o uruguaio jamais. Você disse uma coisa e não te perguntou, ele disse, Aí ele disse outra e ele disse, E vas dizendo, e chega um momento que ele disse, tal coisa aí, estás ponendo atenção, estás com dúvidas, queres saber mais reservado. Pero em seu coração, as perguntas estão, ¿verdad? También aprendi algo em 16 anos de Uruguai, aprendi uma cosita, mais ou menos aí, que é alegria, não? Os brasileiros perguntam e depois não se encaixam de nada, é um desastre. Mas tá, este é outro tema. Então, eles perguntaram de novo, não? Le dijeron entonces, 30, que señal pues haces tú para que veamos e te creamos? São bandidos esses discípulos. Vamos a ter pão. Estamos buscando pão. Ele disse que tem pão que é para a vida eterna. Há que laborar para isso. Aí ele disse que o laburo é crer naquilo que foi enviado. Creio que ele se está ponendo como enviado de Deus. Maestro, bien. Messias, enviado de Deus. Que señales vas a hacer para que te creamos? Recién comeram pão. Que señales vas a hacer? Viene más pão. E aí eles logran com a charla lo que eles queriam sempre, a motivação comer pão. Grátis. Vocês me compreendem? Esses discípulos desta época eram bravos. Nosotros no, pero ellos eran terribles. ¿Qué motivación, no? Fuerte. ¿Qué obras haces? E aí ellos van, como buen creyentes, abrir a Bíblia para Jesus, para explicar o tema. E eles dizem, nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito. Aquela coisa é séria. Eu sou judío, eu creio em Deus, eu leio a Bíblia. Nuestros padres comieron pan en el desierto. Como está escrito, pan del cielo les dio a comer. E eles estavam falando da época em que os judíos saíram da esclavitud de Egipto e por 40 anos estudaram no deserto e por 40 anos venia pão del cielo que se chamava maná, e este pão venia a diário, e eles comiam pão a diário, todos os dias, e el viernes caía pão para viernes e para sábado, para que eles não tivessem que recorrer o pão no sábado, e aí domingo começavam de novo a cair o pão del cielo. Mas se eles guardavam pão antes de viernes, este maná se podria. Eles tiveram esta experiência. Mira como Deus faz as coisas. E a diário dava este pão para eles,
mientras estaban dando vueltas en el desierto, y está relatado esto en Deuteronomio, en Éxodo, en el Pentateuco, y ellos lo leían. Era la Biblia de ellos, era la Biblia de Jesús. Pan del cielo nos dio a comer. Y ahí Jesús responde bíblicamente a ellos: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Primeiro, Moisés não deu el pan, quem deu foi Deus. Aí já uma correção de la mala teología. Ustedes querem ver uma mala teología? É só ver a mala motivação que tem o teólogo. Quando há uma mala motivação, ele vai à palavra de Deus com uma motivação equivocada, e aí sai uma mala teologia, porque já tem que amoldar-se às suas motivações. A teologia correta é a que Deus dá, não a que o homem dá. Por isso minha responsabilidade é grande. Eu não tenho que falar o que penso, tenho que falar o que disse a Bíblia. Por isso vamos texto a texto, tratando de entender o que está escrito. Essa é uma grande responsabilidade, porque a tendência é a ser como hicieron estes judíos, que citam a palavra já de maneira equivocada. E em 33 Jesus sigue dizendo: porque o pão de Deus é aquele que descendeu do cielo e dá vida ao mundo. Dá vida ao mundo. Porque o pão de Deus é aquele que descendeu do céu e dá vida ao mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. De nuevo, no, fue Dios que dio, el pan de Moisés, pero entonces el verdadero pan que da vida, entonces pan. Outro tipo de pan. Capaz que queria croissant e vai venir uma tortuga, algo diferente. É outro pan que dá vida, pan. Dame el pan del cielo entonces. Y ahí entonces Jesús responde en el 35: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Y ahí Jesús ya completa diciendo: yo soy un pan que quita incluso la sed. Quem crê em mim nunca mais vai ter hambre. Dice: eu sou o pão. E eles esperavam o pão, modelo maná. E Jesus disse: eu sou o pão, eu vim do céu. Vocês têm que crer em mim. Eu sou o pão. E é uma das 7 vezes que Jesus utiliza a palavra "yo soy" algo en el Evangelho de Juan. Por 7 vezes lo va a hacer. Esta é a primeira. Tá? Vocês tenham em conta, quando predicando acá, o pastor Billy, e Jesus dijo: "yo soy esto", vocês já sabem que é a segunda. E vão haciendo la cuenta. Tá? Essa é a primeira. Já não vai adelantar as demais, vocês vão ter que volver. Uma motivação para vocês, para ser uma das outras 6 vezes. Mas aí uma solução rápida, né? Cheguem em casa e leiam todo o Evangelho de Juan em uma sentada. Vocês vão ver as 7 ainda. Está bem? E já les dou uma pista. Se empieza del 6, queda mais corta a leitura, del 6 até o final. Está bem? Sempre motivando a leitura da palavra. Pero, acá Jesus disse: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Yo soy la solución. Jesús dijo: yo soy la solución. Ustedes están motivados por un pan a semejanza del maná,
ou de minha multiplicação já, que não era maná, era pão comum que eles tinham, simplesmente o pão que tinha se multiplicou, esse era o milagre. Pero agora ele disse, eu sou o pão. Eu sou o que vai dar vida eterna. Ou seja, por mim vocês têm que trabalhar, não por lo que eu dou. Têm que trabalhar por mim. El que a mim viene, não que viene a lo que eu dou, a lo que a mim viene. Tener-me por essência, não por lo que hago. Eu já lo disse, já vim do céu. O que querem vocês? Um câmbio de motivação, propõe Jesus a eles. E Jesus vai mais allá e disse, mas os he dicho que aunque me habéis visto, não creéis. E aí Jesus revela a eles o que passa no coração deles. Vocês me veem, mas não me creem. Vocês veem o que eu hago, mas não me creem. Vocês preferem o que eu puedo dar, mas não me creem. Não creem no que eu digo. Não creem em lo que eu hablo de mim. Era isso que Jesus estava dizendo. E em 37, Jesus explica o que está passando naquele momento na vida de cada um deles. Ele disse, todo lo que o Padre me dá, vendrá a mim. E al que a mim viene, não le echo fuera, porque he descendido del cielo, não para ser mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. E esta é a voluntad del Padre, el que me envió. Qual é a voluntad de Deus para com Cristo? Que todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. E esta é a voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo e cree en él, tenga vida eterna, e yo le resucitaré en el día postrero. O que Cristo está dizendo é que Ele não vai rechazar os que vêm a Ele, porque os que vêm a Ele foi porque Deus os enviou. Pero os que não vêm a Ele, pero vêm por um simples pan, que hoje se come e ao outro dia se tem hambre nuevamente, se esta é a motivação, este não é de Ele. Porque os que são de Ele, creem em Ele, são enviados por Deus hacia Ele. E Ele não vai perder a estes. Cristo não vai permitir que estes se percam. Porque Deus os enviou. A verdade está revelada. Qual é a reação de estes discípulos? Murmuravam entonces de ele os judíos. 41, se alguém se perdeu aí. Murmuravam entonces de ele os judíos, porque havia dicho, eu sou o pão que descendeu del cielo. Eles começaram a murmurar. O que é murmurar? Reclamar de la verdade. Depois. E sabe o que fizeram os padres, os antepassados judíos no deserto quando vinham maná? Sabe qual foi o principal pecado daquela geração? Murmurar. Está escrito já. Se vocês leem a história de Êxodo, por exemplo, o Deuteronômio, vocês vão ver que o principal pecado deles foi reclamar. E reclamaram incluso de maná, que caía todos os dias. Reclamavam de todo. Reclamavam que não havia água. Reclamavam que não havia as hojas de ajo com cebolas de Egito.
reclamaram que queriam carne, reclamavam do liderazgo de Moisés, reclamavam de tudo. E sabe o que passou com esta geração, que saiu de Egipto? Todos se murieron en el desierto, con excepción de dos, Josué y Caleb. Todos los demás perecieron en el desierto, y la otra generación que entró en la tierra prometida, que era Israel, porque aquella generación murió. Y acá Jesús le expone la propuesta de Dios para ellos, que era la vida eterna, para creer en Cristo como el Mesías, el Salvador del mundo, el Salvador personal de cada uno de ellos. Ellos escuchan esta palabra, ellos ven que Jesús quiere producir una motivación diferente, que es necesaria una motivación distinta para estar delante de Él, y la de ellos estaba mal. Y cuando Jesús expone eso, ellos empiezan a murmurar, a reclamar, y en el 42, entonces ellos decían: ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice esto, del cielo descendido? Essa era a fé que ellos tenían en Cristo Jesús. Este acá está diciendo que es el Mesías enviado de Dios, que viene del cielo. Hijo de José María, nosotros conocemos, es acá de Galilea. Vive en Nazaret, nació en Belén, sabemos quién es. ¿Cómo vino del cielo? No creía. Reclamaron. Y no quiere dar pan. Dios de José, hace un milagro allí, ¿por qué no hace otro acá? Está bien, Rabí, demasiado. Mesías, enviado de Dios, vino del cielo. Te conocimos, te vimos chiquito andar acá por las playas del mar de Galilea. Reclamar, no creí. ¿Cómo pues dice este del cielo ha descendido? Y ahí Jesús respondió y les dijo, de 43, no murmuréis entre vosotros, dejen de reclamar. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Resucitar es la propuesta de vida eterna, es la esperanza que nosotros tenemos. Resucitar para Dios, esta es la vida eterna. No se termina acá, esta es la promesa de Dios, Cristo Jesús. No se termina acá. Ustedes van a ser eternos junto a mí. Porque si no hay esta esperanza, esta vida acá no tiene sentido ninguno. Yo tenía 16 años, tengo 56. Muy rápido, muy rápido. Muy rápido. La Biblia dice que el hombre es como una planta, una flor que se seca y se murcha rápidamente. Estamos en una pasada acá por la tierra. Y todo lo que tenemos no va a acompañar nuestro oficio fúnebre. ¿Estás para morir? No contrates un camión de mudanza para acompañar el oficio. Allá va Marcelo en su cajón y ese camión atrás, todo lo que tiene. Bueno, si abre el camión no va a tener mucha cosa ahí, ya les digo, porque los muebles que tengo son de la mujer que me alquila la casa. Van a tener unos libros ahí, un champiñón, una mujeriana. Va a tener un remolque, ¿no? Con mi auto viejo. Seguramente cuando me muera capaz que ya no anda más. Já está meio podrido, meio. Depois eu miro e disse se está meio podrido. Está totalmente podrido. Mire de lejos porque é para não agarrar tétanos.
Não levamos nada, deixamos todo. E este todo um dia se vai exterminar, porque tampouco é eterno. Pero la resurrección es la promesa que vamos estar eternamente com Ele. Pero aí um detalhe: são aqueles a quem Deus enviou a Cristo. Quando eles recebem esta notícia, que os que Deus enviou vão ser salvos, eles murmuram, reclamam. Por quê? Porque não lo querem. Não lo querem. E todos os que não querem a Cristo reclamam de Cristo. Porque Deus é justo, porque há tantas mortes no mundo, porque. Nunca é por seu pecado, ou por el pecado que os homens cometem, é culpa de Deus. Murmuram porque não hay pan todos os dias, murmuram porque o auto está viejo, não é o auto novo, murmuram porque a mulher se puso feia e necessita estar mais linda, murmuram porque estou gordo, queria ser Schwarzenegger, queria ser fuerte, lindo, como Tom Cruise. Não me gusta o nariz, não me gustan os pelos, a falta de ellos. E reclamamos de todo. Não me gustan os hijos, não me gusta o pantalão que tenho, não me gusta esta igreja, não me gusta nada. Por quê? Porque eu he escuchado que minha motivação não vai ser satisfeita, porque eu tenho que amar a Cristo como Messias para a vida eterna. E eu quero pão. Pão. Minha motivação é pão. Qual é tu pão? Qual é a tua motivação de estar aqui? Essa é a mesma pergunta do princípio. Quando habla assim, porque é o relógio. Não murmureis entre vosotros. 44. Ninguno vem a mim se o Padre que me enviou não lo trajere, e eu le resucitaré en el día postrero. E aí Jesus cita as Escrituras, porque Jesus hablava com base em las Escrituras. É uma prática que Jesus deixa para nós consultar de maneira correta, não como hicieron os judíos, as Escrituras. Escrito está em los profetas. Os profetas é parte do Antigo Testamento. E serão todos ensinados por Deus. Assim que todo aquele que oyó ao Padre e aprendeu de Ele, viene a mim. Então, Jesus está falando de maneira profética que um dia todo aquele que oyó ao Padre e aprendeu de Ele vai vir a Cristo. E serão todos ensinados por Deus. Então, haverá um dia em que todos seremos de maneira plena ensinados por Deus. Esse futuro já é presente, era presente na época, Jesus estava aí presente com eles, pero era também uma perspectiva eterna de estarmos todos os dias aprendendo de Deus, livres do pecado, aprendendo de Deus, de sua eternidade, nossa eternidade, aprendendo da eternidade de Deus. Como vai ser isso? Não sei. Pero vai ser grande. Pero minha cabecita não vai a entender. Se Deus me explicar, eu creio que o meu pecado me vai entender. Então, se Cristo não amou, isso agora vai ser assim. Isso vai ser caliente. Como eu aceito o hecho de que se eu realmente consigo com meu coração, minha mente, reconhecer que Cristo é o Messias, e eu, por minha fé, creio nele, eu também creio que esta força que eu tenho, Ele la produz em mim. Porque se Ele não produz fé em mim, eu nem isto poderia ser. Por isso que lá os três estão murmurando. Deus não me ha dado os três. Porque se Deus me hubiera dado os três a mim, os três iam a crer em mim. E a diferença do que crê em Deus por el que não crê em Deus é a murmuração.
Eu nunca vi um crente falando, por que eu fiz coxinha? Por que Deus me enviou? Por que Ele pôs esta gana de querer? Por que eu sou um cristiano que crê em Deus? Por que eu vou ressuscitar e ter a vida eterna? Não quero! Não vou! Não! Vocês conhecem alguém cristiano na verdadeira assim isso? Mas quantos não cristianos vocês vêm murmurando sobre Deus? Na vontade humana, devemos crer em Deus, trabalhar por lo eterno, saber que o que vamos a receber não é por nosso trabalho, é porque Ele nos deu e Ele nos dá fé e força para trabalhar nisso. Pero trabalhar nisso não nos garantiza estar aí. Estaremos aí porque Ele quis. E lo recebimos antes de começar a trabalhar. E agora trabalhamos para crescer nisso. E saber que todo isso só lo hago eu porque Ele me dá a fé. Para ter fé. A soberania de Deus e a vontade humana são coisas que andam juntitas na mente de Deus. Porque em minha mente eu não entendo nada de Deus. É a coisa mais rara que há. Pero é assim que está escrito. E Deus lo sabe bem. E Deus não se equivoca. E é justo. E verdadeiro. E perfeito. E Ele manda que nós trabalhemos para Ele. E a sua vez Ele disse: você está cá por minha vontade, não pela cruz. Tenho um secreto para contar a vocês, um mistério. Agora eu passei pelos milagros, Lilian está cá, para o mistério. Eles estão cá, porque Deus quis, não porque os eles quiseram. Esta gana que vinha ao coração, na mente dos seres humanos, quando eles se despertaram. Deus estava aí. Os que eles estavam bajo controle. O Espírito de Deus para estar acá hoje, para escutar o que eu estou escutando quando eu mesmo hablo. Porque estou falando o que está escrito acá. Isso é para todos nós. Soberania de Deus. Por isso estamos aqui, para escutar estas verdades e eu, juntamente com vocês, mirar quais são minhas motivações por estar aqui. Porque Deus, falando esta mensagem, me disse a mim, e capaz que está dizendo a vocês, que nossa motivação tem que ser Cristo Jesus, sua obra, sua vida, o que Ele é, e sermos gratos porque Ele nos quis. Mas se queres murmurar diante desta realidade, nós compreendemos também, porque acá está escrito que os judíos murmuraram. E Jesus falou: vocês não são meus. Tu motivação reflete se sois de Deus ou não sois de Deus. Minhas motivações refletem nisso. Resumente, vamos um pouco mais. Não que algum haja visto al Padre, sino aquele que vino de Deus. Este ha visto al Padre. De certo os digo, eu estou em 47. El que crê em mim tem vida eterna. Eu sou o pão de vida. Vuestros padres comeram maná en el desierto e morreram. Todos aqueles antepassados nossos que viveram nesta vida por lo que se poderia consumir acá, morreram en el desierto. Este é o pão que descende del cielo, para que el que de él come não muera. Comer a Cristo. Então, Cristo praticamente diz: vocês querem pão del cielo? Agora, o pão del cielo sou eu. Vocês vão ter que comer a mim. E óbvio que ele estava falando de maneira metafórica. Não é que eles tinham que morder.
estava falando acá claramente de uma maneira metafórica. E ele disse en 51, eu sou o pão vivo que descendeu do céu. Se alguno comer este pão, vivirá para sempre. E o pão que eu darei é minha carne, la qual eu darei por la vida del mundo. Então, isso aqui está dizendo Jesus, que sua carne, ele vai entregar em la cruz para a salvação do mundo. E em 52, então, os judíos contendiam entre si, eles não se convenciam, mas contendiam, discutiam entre si, dizendo, como pode este dar-nos de comer sua carne? Não entendiam nada. Porque as escrituras diziam que eles tinham em mãos que o Messias ia ser crucificado e que seu sangue seria derramado para a salvação do mundo. E os judíos crentes creiam que Cristo um dia ia venir e fazer esta obra, e sua fé estava puesta nisso, e isto les era para a salvação. Estes estavam mirando o cumprimento das escrituras e não podiam crer. Por que não podiam crer? Porque Deus não les havia dado para crer. Essa é a única explicação, porque é mais claro que isso é impossível. Jesus les dijo, Jesus sigue explicando a eles, de cierto os digo, dirá el énfasis, si no comeis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Aí ele hace toda a figura completa. La sangre, para sacar la sangre de onde está a sangre, la persona tem que estar muerta. Es la muerte. E eles não entendiam. E Jesus sigue explicando, que come mi carne e bebe mi sangue tem vida eterna, e eu le ressuscitarei no dia postrero. Outra vez mais a promessa, porque mi carne é verdadeira comida, e mi sangue é verdadeira bebida. Verdadeira em que sentido? Em que pode dar vida eterna, porque a alimentação e esta sangre que corre por nossas venas nos dão vida temporária. Todos vamos a morir se Jesus não vuelve. Eu tenho a costume de dizer que em 90 anos, a maioria de nós não estaremos aqui. Capaz que um aí, eu cheguei a 92, beijos acá os filhos, capaz que eu vou estar se Jesus não veio. Nós vamos a morrer. É uma realidade. Não? Estamos envelhecidos. É assim. Vamos hasta 21, 22, 26. Envelhecemos. 57, como me enviou o Padre viviente, e eu vivo por el Padre, assim mesmo el que me come, ele também viverá por mim. Jesus está dizendo, assim como eu vivo, porque Deus está vivo, vocês vão viver porque eu estou vivo. Então, comer a carne é uma metáfora disso, de que vocês vão estar comigo. Eu sou fonte de vida para vocês, assim como Deus é fonte de vida para mim. Cristo estava explicando isso. E el 58 disse, este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Jesus acá não está falando da cena do Senhor. E quando comemos o pão, comemos a carne, quando tomamos o jugo, tomamos a sangue. Ele instituiu isto depois. Acá ele está falando metaforicamente do que é ser pão de vida, do que é dar vida. Depois ele vai instituir a cena e vai dizer, se isto em memória de mim. Não é que comemos a carne, tomamos a sangue. Nós estamos representando com um pão e um jugo do que Cristo fez por nós.
esse é outro tema. Acá é metaforicamente comparando sua vida com o maná do deserto. Ok? Para que não mesclemos os temas acá. Um pouco mais? Vocês me resistem um pouco mais? 59. Estas coisas dijo en la sinagoga, ensinando em Capernaum. Então, acá uma explicação. Todo este discurso de Jesus foi em uma sinagoga. Sinagoga é um microtemplo. Tinha templo em Jerusalém e locais de reunião dos judeus em diversas partes do mundo da época. E esta sinagoga estava aí em Galileia, em la cidade de Capernaum, quando Jesus estava aí dentro, e essa multidão que nos seguia estuvo aí se deu o discurso de Jesus e esta charla com os judeus. 60 disse: al oírlas, muitos de seus discípulos dijeron: dura é esta palavra, quem la pode ouvir? Dura é esta palavra, quem la pode ouvir? Sabendo Jesus em si mesmo que seus discípulos murmuravam de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Pois que, se vieres al Hijo del Hombre subir a donde estava primeiro. Eles se ofenderam por escuchar de Jesus que ele era o Messias. E Jesus disse: vocês estão ofendidos porque eu estou dizendo que baje do céu, eu sou o Messias? Que dirão vocês quando virem com seus olhos que eu vou subir de novo a esse lugar? Eu vou ressuscitar e vou a esse lugar de maneira eterna, como sempre fui. Se vocês estão surpreendidos por esta realidade relatada nas Escrituras, vocês se vão a enlouquecer quando veem que eu vou volver de lugar hacia donde eu estava. Porque para nós é motivo de alegria. Se Jesus foi ao céu, é porque ele ressuscitou, venceu a morte, e sua promessa de ressuscitar a nós sigue viva. Mas para que não muda esta ideia de que este homem ressuscitou e foi ao céu porque era o Messias, aí é louco. E el 62 disse: pois que, se vieres al Hijo del Hombre subir a donde estava primeiro. El Espírito, 63, el Espírito é el que dá vida. La carne para nada aprovecha. Las palavras que eu he hablado são Espírito e são vida. Eu estou falando coisas que são vida. La carne para nada se aprovecha, vai perecer. Ele está propondo algo mais importante, eterno. 64. Pero há alguns de vosotros que não creem, porque Jesus sabia desde o princípio quienes eram os que creiam e quem lhe havia de entregar. Jesus sabia entre vocês aí, há muitos que não me creem. E aí ele sabia que havia um que incluso lo ia entregar, lo ia traicionar, estava aí no meio. E dijo: por esto os he dicho que ninguno pode venir a mim se não for dado por el Padre. Está explicado. Se o Padre não me dá, aunque camine comigo, aunque eu haja elegido a este para trabalhar acá, este me vai traicionar. É a evidência máxima que se Deus não me dá, não abre la mente, não põe fé, não conduz a Deus. Algo interessante é Jesus caminhando com essas pessoas, dizendo-lhes a verdade, pelo processo natural hacia a separação. Jesus em sua soberania dijo: bueno, vení Pedro, vení Tiago, Santiago, vení acá, Judas, este sim, el outro Judas, não, este outro não, este outro me vai traicionar, eu não quero. O processo é normal. Imagínate se eu como pastor tivesse o poder de saber
os que iban a ser salvos o no. Primero que si yo no soy salvo, ya marchaba, ya no estaría acá. Y ahí, eu não tenho convicção personal. Pero como eu puedo juzgar? Não puedo. Se você me disse, eu creio que tu crees. Se tu me disse, não creio mais, eu creio que tu não crees mais. Deus sabe. E o processo da vida cristiana lo vai demonstrar. Hasta hoje estou acá, não para vocês está bem, Marcelo. Quem pode 100% garantizar minha salvação? Eu mesmo, por meu coração, e óbvio, Deus sabe. Deus não sabe. E Ele está dizendo acá, eu conosco a todos vocês. Jesus não se fiava de aqueles que não creiam em Ele, mas Ele estava buscando seus benefícios. Comumente buscamos a Cristo primariamente por seus benefícios. É comum. Eu busquei a Deus porque meu matrimônio estava mal. Eu busquei a Deus porque estava enfermo. Eu busquei a Deus porque estava traumado com um tema que passou em minha vida. Eu estou buscando a Deus porque necessito melhorar financeiramente, estou muito mal. É normal. Mas quando nos deparamos com Cristo, há uma realidade. O que eu posso te dar é mais grande do que tu pensas que necessitas. Eu te tenho para dar vida eterna. E eu te vou ressuscitar em meu último dia. E vas a viver eternamente comigo. E isto é mais grande do que tu imaginas. Tus perdas, tus problemas, tus traumas, todos estão abaixo desta importância que é estar comigo para sempre. E mais, tenho solução para estes temas também. Porque quando aqueles não tinham aonde ir a comprar, porque era tarde de la noite, eles estavam alejados da cidade, Jesus se compadeceu e multiplicou as pães. Pero acá, os murmuradores que não queriam trabalhar para ter o pão diário, pero queriam panaderia automática, instantânea, Jesus não les deu. Porque Jesus não vai dar o que eu não necessito. E às vezes Jesus deu, o que queres que te haga? Que me sanes. Jesus sanou 10 leprosos. Quantos vieram depois a adorar-lhe? 2. De los demás? Não estão. Já receberam seu pão, estão satisfeitos. Pero aqueles vivem. Eles compreendem a diferença? É assim. E dijo, por isso os he dicho que ninguno pode vir a mim se não lhe for dado por el Padre. E cheguei acá em 66 irmãos. Les vou tomar 5 minutos de los 10 que já les tomei. Para terminar acá, essa é uma mentira do predicador, não? Agora para terminar é mentira, vai ser o predicador. Pero tá. Desde então, muitos de seus discípulos volveram atrás e não andavam com ele. Não é panaderia? Tchau. Tchau. Eu e minha senhora, quando éramos novos todavia, trabalhávamos em uma congregação em São Paulo, na periferia da cidade, em lugares que têm por nome cantegriles, não? Que agora chamamos comunidades, ou periferia, se desejar. Eu trabalhava, falando em português claro, na periferia de São Paulo, acá periferia, não? Que é o lugar mais apartado do centro, e aí estavam toda a gente mais pobre de São Paulo, vivia aí. E eu, e novia, estava comprometido já para matrimônio com ela, estávamos aí. E eu era o líder desta pequena congregação que se reunia aí.
E um dia, nós mirando essa gente toda, decidimos fazer em um dia de Navidad, creio, ou próximo a isso, não sei se era próxima a Navidad ou a Páscoa, creio que era. Eu disse, e se nós hacemos, o que te parece se hacemos uma comida para a gente da igreja? Que era um grupo pequeno, quizás como vocês acá um pouco menos, pero muitos niños, e muitos passavam hambre. Nós sabíamos, não ia solucionar o tema da hambre, mas se me dio de oferecer uma comida neste dia. Como hacemos acá comida nesse? E hicimos fideus com tudo, espaguetes. E agarramos uma grande hoja e eu disse, vamos fazer para sobrar, para que comam todos, como me gusta fazer as comidas, não? Que sobra, não? Como a multiplicação de los panes, não sobrou pão. E começamos a fazer a comida. E esta igreja não era um morro, era um valle, barrava assim. E quando chegava cá, tinha uma casa. E acá era a igreja. Incluso passou a ser a casa que eu ia viver quando me casei com ele. E todo acá, casitas, até chegarem nas carreteras. E os niños começaram a comer. E aí comiam e saíam e iam às suas casas e chamavam a seus irmãos, e todos aí tinham 8 irmãos, 9 irmãos. E os irmãos veniam e nós fazendo fideus e dali a ser mais. E aí começaram a gente, as mulheres e homens a bajar de las casitas, de los barracos, dizemos, com ollas na mão para o almoço. E nós nem fazer fideus, com tubo, com só um pouco de tomate, sem nada, sem sal. E fomos metendo todos os paquetes que tínhamos e a gente vai. E eu impressionado, né? E que situação, não? Me quedei impactado, tratando de entender o que ia passar. E no outro domingo, tivemos uma reunião normal da igreja. Muitos iam na porta como hoje. Eu disse, hoje vamos a predicar a palavra, falar sobre Cristo, sobre a vida eterna, sobre... Não é comida, não. A princípio eu me senti mal, né? Que mal que sou, não? Capaz que tinha que ser comida todos os domingos. Mas depois eu entendi. Há que suprir as necessidades dos passantes. Há que buscar uma maneira. Né? Qual é a motivação? Pobrecitos aí pedindo comida. Mas alguns terminam álcool, outros terminam padre chupando. Quanto custa lá, um paquete de fideus? E precisamos entender todo o contexto. E lá droga que se vê aí, quanto rim? E coisas, não? Começamos por as motivações se explica muita coisa. As nuestras e também a deles. Eu não estava servindo comida para conseguir um lugar no céu. E tampouco lá hoje les iba a solucionar o grande problema de suas vidas, que afetaria incluso a comida a diária. Hoje, nadie vai sair de cá com uma canasta de comida. Lo siento. Porque não estamos informados como igreja que algum membro da igreja tem necessidade. Porque se há necessidade, vamos como igreja buscar a maneira. Porque a Bíblia diz que nós devemos fazer o bem a todos e de maneira principal a los de la família de la fé. Porque se nós não cuidamos nem a nós mesmos, e assim não podemos ter essa fé. Por isso a igreja é uma comunidade
que según la palabra tiene que andar bien. Yo fui socorrido acá por ustedes ya. El pastor Billy ya fue. Algunos de ustedes ya fueron. Porque la comunidad es así. Pero no es esta nuestra motivación de estar acá. No estamos acá por eso. El gobierno lo puede hacer. Otras entidades lo pueden hacer. Predicar el evangelio solo la iglesia puede hacer. Y no digo predicar acá hoy, pero predicar cuando salimos hacia afuera durante la semana. Ahí somos todos predicadores de la palabra. Y vamos a poner en práctica lo que tenemos acá. Pero el gran mensaje de Cristo Jesús es: yo soy el Mesías y puedo dar a ustedes vida eterna. Y yo voy a resucitar a ustedes en el último día. Si ustedes creen en mí, si Jesús diciendo ahora, ¿no? Si ustedes creen en Jesús, sepan que lo creen porque Él los escogió. Porque es interesante, se fue en 5 minutos. Jesús les respondió: no os ha escogido yo a vosotros los 12. Jesús había elegido de la multitud de discípulos 12 para estar más cerca. Y uno de vosotros es diablo, es acusador. Hablaba de Judas Iscariotes, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Entonces, llegando acá hasta el 71, Jesús habló: yo elegí a 12. Uno, yo ya sé que no es mío. No va a creer. Ele va a ver todo lo que voy a hacer. Y todo lo que él va a querer son monedas de plata. Él lo sabía. Pero él no lo rechazó: andate de acá. Él simplemente habló la verdad. Los que quedaron, quedaron. Los que se fueron, se fueron. Todos se fueron. Y en este momento, muchos se fueron. Si vamos a la secuencia del texto, que no entró acá, vamos a ver a Pedro diciendo: Señor, nosotros creemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús les dijo: ¿ustedes no quieren irse también? No, nosotros queremos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Nosotros creemos. Pedro, aí Jesús les dijo: sí, yo elegí a 12 y uno es el diablo. Entonces, si fuisteis elegido por Dios, no se agrade. Él lo hizo, no es mérito tuyo. No hay persona buena suficiente en el mundo para merecer la salvación de Cristo Jesús. Él te da por su gracia, sin que hayas hecho nada. Y cuando te involucras con Él y empiezas a trabajar para Él, esta gana de hacer lo que Dios quiere, Él te da poder. Es su responsabilidad y la soberanía de Dios sobre todo. Por eso no hay orgullo, no hay agrandado en el reino de Dios, porque todos recibimos por gracia, no por merecer. Y por más que yo haga ollas de espaguetes acá, no voy a merecer una grama del cielo por eso. Él me dio de gracia. Yo no entiendo por qué. ¿Por qué me eligió? ¿Por qué me salvó? ¿Por qué me separó? No sé. Allá le voy a preguntar. Acá él ya me dijo: no vas a entender, es demasiado para vos. Yo soy soberano y tú tienes responsabilidad. Y tu responsabilidad cuando es cumplida, amén, yo te hice cumplirlo. Si consigues aceptar esta verdad humildemente, sin buscar mérito, seguramente yo te elijo. Estamos prontos para esta vida? ¿Cuál fue tu motivación cuando viniste a Señor?
Não importa. O importante é como será a tua motivação quando saias daqui. Esse é o mais importante. Que Deus nos ajude. Olha, Deus querido, graças por tua palavra, graças por el aprendizagem, graças porque tu elegiste a tus hijos e nós sabemos que andamos contigo por tu vontade, por tu graça, e nossa vontade está bajo tu vontade. Por isso, ajuda-nos a crer em tu palavra cada vez mais, seguir-te cada vez mais, aceitar tus princípios cada vez mais, para a honra e a glória de tu nome. Eu te sou grato porque tu decidiste que hoje eu estaria cá, e meus irmãos também. Graças por este privilégio de estar aqui para adorar a tu nome. E ajuda-nos, ó Deus, por nossa imperfeição, a seguir a ti, superá-la segundo o Espírito, e nos empenharmos para laborar por estes temas que são eternos. Aunque materiais, aunque ações que se puedan ver, tocar, pero que tenham significância na vida eterna, porque não provém de nós, de nossa vanagloria, mas provém de ti. Por tudo isso que somos gratos e oramos em nome de Cristo Jesus. Amém.